E a gente segue falando de segurança pública, porque os homicídios chegaram ao menor patamar da série histórica em São Paulo e fecharam 2023 com queda de 10,4% em relação ao ano anterior. De acordo com os dados que foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública nesta sexta-feira, 2.728 assassinatos aconteceram em cidades paulistas no ano passado. O número de roubos teve queda de 6,2%, com um total de 228.028 casos registrados. Apesar do avanço em algumas áreas, outros tipos de crimes tiveram resultados negativos. Em 2023, 14.504 casos de estupro foram registrados, o pior da série histórica, iniciada em 2001. Isso representa um aumento de 9,55%. O total de crimes de feminicídio também foi recorde, 221 casos, aumento de 13,4% em um ano. Vou começar esse giro com o Roberto Mota. Mota é aquela história do cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, o pé fica descoberto. São os desafios quase que sem fim na segurança pública. Você consegue consertar, melhorar alguns índices e observa uma piora em outros índices, né? Como equacionar isso? Primeiro, Canhota, é preciso observar, né, que o governo de São Paulo está seguindo aquela abordagem da segurança pública baseada em evidências. Eu já falei aqui sobre o secretário de Segurança, Capitão Derrite. Ele não só tem experiência prática, é um verdadeiro especialista, ele trabalhou na rota, como ele também conhece a teoria, né, a teoria da motivação econômica do crime. Até 2 dias atrás, o próprio governador Tarcísio falou disso. É preciso aumentar o custo do crime para o criminoso. É preciso também que a gente entenda uma coisa. Quando nós tratamos com dados agregados de criminalidade dessa forma, tantos homicídios, tantos estupros, tantos assaltos, a gente não tem a granularidade, o detalhe que nós precisamos para tirar conclusões. Então, por exemplo, quando se fala de homicídio, existem vários tipos de homicídio. Tem um homicídio que resulta de uma tentativa de assalto. Tem um homicídio que vem de guerra entre facções. Tem um homicídio que é resultado de brigas em bar. Então, os bares ficam abertos até mais tarde, as pessoas se embriagam, brigam e alguém mata alguém. Tem um homicídio resultante da violência doméstica. Cada um desses tem causas diferentes. Cada um desses se combate de uma forma diferente. Quando a gente vê que, por esses números, essa é uma primeira conclusão, um primeiro palpite que eu daria, né? A polícia tem mais facilidade em combater assaltos, que são crimes de rua, inibidos pela presença ostensiva da polícia. Já o crime contra a mulher, o estupro, é um crime mais difícil de ser combatido porque é um crime covarde, especialmente covarde, né? Onde o agressor espera que aconteça uma situação onde ele pode intimidar a mulher, né? Muitas mulheres, ou talvez a maioria delas, não tem um preparo, não recebem uma instrução sobre como lidar com uma situação como essa. Então a mulher se vê indefesa com um agressor muitas vezes armado. Então, é um crime muito mais difícil de ser combatido. O melhor instrumento para se combater a violência sexual contra mulheres, contra menores, é o rigor na punição. Mais uma vez, o Brasil falha miseravelmente nisso. Nenhum tratamento especialmente rigoroso é dado aos estupradores. Estou me referindo ao tratamento legal. Os estupradores, como todos os criminosos brasileiros, têm direito à saidinha, têm direito à progressão de regime, têm direito até à visita íntima. Então fica aqui a sugestão para os nossos parlamentares que estão realmente determinados a combater a violência contra a mulher, as crianças, vamos combater os estupros, vamos criar aqui um cadastro nacional de criminosos sexuais igual existe nos Estados Unidos. Funciona assim: o sujeito cometeu um crime sexual, ele entra no cadastro e não sai nunca mais. Mesmo depois de cumprir a pena, o nome dele está lá. E esse cadastro é aberto. Todo mundo pode consultar. Então, você vai contratar alguém,
Consulta o cadastro para ver se essa pessoa está lá. Você vai colocar o seu filho numa escola, consulta o cadastro para ver se alguns daqueles professores está lá. Essa é a melhor maneira de proteger as nossas mulheres e crianças. Rigor na punição. O resto é conversa fiada. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, também queria pedir sua análise acerca desse aumento no número de crimes de estupro e feminicídios. Não pode indicar justamente uma mudança de postura das vítimas, das mulheres, porque talvez elas estejam relatando isso, tem entrado no índice, porque por muitos e muitos anos a polícia não conseguia identificar, justamente por conta da vergonha, da insegurança. Muitas vezes, alguns crimes eram cometidos pelos companheiros dentro de casa. Talvez a gente esteja observando uma mudança de postura dessas mulheres, não? Certamente, né? O mundo hoje é outro. A gente precisa considerar vários elementos. A gente tem, por um lado, a informação. As pessoas hoje têm acesso à informação, conseguem identificar situações em que, às vezes, a própria esposa, diante de seu marido, está numa situação de fragilidade, que está ali diante de uma posição, de uma conduta abusiva por parte do seu parceiro, e ela sabe que pode reportar isso, né? Há também toda a preocupação agora das empresas, do comportamento digital. Você tem todo um cuidado com a parte de assédio sexual, assédio moral. Nas redes sociais você não pode falar isso, não pode falar aquilo, processo para lá, processo para cá. Então, quer dizer, o ambiente de convívio, ele está com uma luz muito clara diante desses aspectos, né? Qualquer pessoa que profira algum tipo de ofensa ou que tenha um comportamento inadequado em relação a uma mulher hoje, não pode alegar desconhecimento, né? Isso está circulando no ambiente por aí. A gente está hoje, né? A época do mimimi, por um lado, mas que também traz esse cunho de que qualquer coisa que se fala, qualquer coisa que se faça já é tema para debate. Então, há esse policiamento, digamos assim, em cima do comportamento das pessoas, há informação circulando, mas, ao mesmo tempo, Caniato, a gente também vê o ambiente de promiscuidade muito acentuado em alguns locais. A gente vê vídeos de música, a gente vê cenas de festas e bailes, não sei o quê, que é uma loucura. Não dá para você deixar, se você tem algum tipo de preocupação com a formação moral dos seus filhos, você não deve deixar os teus filhos assistirem metade, ou talvez até mais da metade das postagens que algumas figuras que têm milhões de seguidores fazem, porque é um apelo sexual constante. E eu nunca entendi isso. No mesmo tempo em que você tem essa vigilância sobre a questão do assédio, sobre a questão de estupro, etc., aumentando muito, mas você tem, de outra forma, uma exposição absurda de cunho sexual que você vê. Uma pessoa que vende conteúdo sexual na internet hoje e fatura centenas de milhares de reais por mês é notícia em site de notícia. Então, quer dizer, vender sexo, vender a imagem do sexo, virou uma coisa bonita de se ver, de se admirar, de se falar a respeito. Por que não se falam mais repreendendo ou fazendo algum tipo? Não. Olha só, essa pessoa é o máximo, porque ela fica ali no vídeo vendendo assinaturas e ganhando dinheiro, fazendo sexo para todo mundo ver, com homem, com mulher, com isso, com aquilo. Então, assim, realmente nós estamos vivendo um momento em que o convívio social está bastante desafiador. E óbvio que isso acaba na delegacia, muitas vezes, porque você tem um número muito grande de pessoas que não estão preparadas para ter maturidade no convívio e no respeito alheio, no respeito das pessoas que, por mais que, na minha opinião, não devessem, mas acham que devem ter algum tipo de comportamento que se insinua, que, enfim, que desperta desejo no outro. Então, eu vejo, enfim, do ponto de vista social, uma grande confusão.
do ponto de vista prático dos números da violência, o que a gente vê é absurdo, assim, número de estupros crescendo no Brasil, quer dizer, hoje, de novo, todo mundo com informação, isso é uma loucura, né? Isso é uma coisa inaceitável. A gente tem que entender como é que se reverte isso, porque não é só com policiamento, não. A gente tem que ver aonde estamos errando como sociedade, porque isso precisa ser corrigido na origem. Claro, a gente vai trazer outros elementos para essa discussão, viu, Cristiano Berardo? Claro que todas as suas reflexões são fundamentais, mas o fato de uma mulher vender conteúdo, por exemplo, no OnlyFans, não pode estimular um maluco a cometer qualquer tipo de crime, né? O cara que vai fazer algum tipo de tratamento. Uma coisa que não pode ter, não podemos conectar a decisão de uma mulher de vender conteúdo, vídeos do seu corpo, alguma coisa assim, ao camarada que tem problemas e vai tentar conseguir sexo por uma maneira criminosa, né? Sim, mas o que se cria quando se normaliza essa questão da venda do conteúdo sexual. Porque, Renato, vamos pensar, quem é que compra o conteúdo sexual? O que aquela pessoa quer? Vou ligar meu telefone, escondido no banheiro, e vou ficar vendo uma mulher que eu não conheço ficar fazendo sexo? Quer dizer, tem algum tipo de disfunção mental? Eu não consigo entender este tipo de comportamento e não consigo entender a normalização disso, de se pegar pessoas que vendem sexo e que agora fazem parte da cena cultural do Brasil e do mundo, não é só do Brasil, enfim, vários países isso acontece. Isso, para mim, tem tudo, enfim, tem muita coisa errada. Sem dúvida alguma. Não, eu acho que a gente tem que continuar esse debate. É uma pauta muito importante, inclusive, para a gente trazer os números, inclusive, para a gente conectar com esse comportamento que de fato é estranho.